Oi pessoal, tudo bem? Me chamo João Ângelo, sou professor de matemática e aqui eu estou fazendo alguns vídeos sobre alguns assuntos de matemática referentes ao ensino médio. Possivelmente, dependendo da demanda, a gente pode falar sobre também concursos públicos, Enem, raciocínio lógico, enfim, coisas do tipo. A minha ideia aqui é tentar primeiramente falar sobre conteúdos de ensino médio, né? Passar para vocês um pouco do que eu sei, um pouco da minha experiência e tentar ajudar vocês, de certa forma, para a trabalhar e a estudar e dar um outro caminho, um caminho alternativo para que vocês estudem, certo? É uma estrutura bem simples, bem prática mesmo, sem nenhuma muita firula, sem passagem, né? Aquelas coisas fantasiosas assim, que também é bom, certo? Mas me falta conhecimento técnico para isso. Então a gente vai falar de uma maneira mais simples possível, papel e caneta, e gravando aqui para que a gente avance nesse sentido. Tá? Então, primeiramente a gente vai começar com os conteúdos de primeiro ano, né? Que, grosso modo, é um assunto envolvendo conjuntos. Né? A gente costuma chamar esse assunto de teoria dos conjuntos. Lembrando que essa parte de teoria dos conjuntos é fortemente fundamentada pela lógica proposicional, né? que é a parte da matemática envolvendo proposições lógicas, né? Proposições verdadeiro ou falso, tabelas verdades, conectivos, implicações, equivalências e coisas do tipo, certo? Como a gente vai falar sobre teoria do conjunto para ensino médio, a gente vai supor que já conhecemos isso. Mesmo se não conhecer, se fizer útil, se fizer necessário lá na frente falar sobre um pouco, a gente para, não tem problema nenhum. Certo? Então, começando com o teorema dos conjuntos, teoria dos conjuntos, né? A primeira coisa que a gente tem que definir no teoria dos conjuntos é o que é conjunto, né? Óbvio. O nosso objeto de estudo é o conjunto, né? Perdão aí pela caligrafia, parece que eu desaprendi a escrever. Então, vamos nessa. O que são conjuntos? Nada mais é do que agrupamentos, certo? Uma coleção, uma reunião de coisas. Grosso modo é isso, certo? Então, o que são conjuntos? É um agrupamento barra reunião de coisas, certo? É uma ideia bem empírica, no caso, certo? Não tem uma definição matemática exata, certo? É uma ideia que a gente tem e a gente baseia toda a construção dos saberes dos conjuntos dentro dessa ideia de conjunto. E também de uma outra coisa que a gente vai falar agora, que vocês já devem presumir o que seja, além dos conjuntos, nós falamos sobre os elementos desse conjunto, né? São as coisas que fazem o conjunto existir, né? Os elementos, eles podem ser representados, podem não, né? São representados como sendo pertencentes a esses conjuntos, certo? São elementos quaisquer, tá? Sei lá, botar de maneira bem geral, bem abstrata, né? Fazem existir, né? Tanto a presença deles quanto a ausência deles faz existir os elementos, faz existir o conjunto, certo? Sem muito rigor, tá? A gente vai definir dessa forma aí. Então, conjuntos, elementos. E uma outra coisa que talvez não seja tão óbvia na nossa primeira ideia aqui sobre teoria dos conjuntos são as relações. São as relações, certo? Se o conjunto é formado por elementos, a gente pode estabelecer algumas relações entre esses dois objetos de estudo, né? Então, existem dois tipos de relações dentro da teoria dos conjuntos envolvendo conjuntos e elementos. Existe uma relação chamada relação de pertinência e uma relação chamada relação de inclusão. Pertinência e inclusão, certo? A ideia de pertinência é para você dizer se um dado elemento ele pertence ou não ao conjunto que é dado, certo? Pertinência envolve as ideias de pertence ou não pertence. A ideia de inclusão envolve contido ou não está contido, certo? Uma observação que deve ser feita, que é bastante importante nesse ponto do nosso estudo aqui.
a relação de pertinência, as relações de pertinência, elas só existem quando você quer falar algo de um elemento para um conjunto. Apenas nisso, certo? Para você dizer se um elemento pertence a um determinado conjunto. Quando você relaciona elemento com conjunto. Quando você relaciona conjuntos entre si, ou seja, quando você está querendo saber se o grau de relação em um conjunto para outro é de inclusão ou não inclusão, você vai dizer se esse conjunto é contido ou não está contido nesse outro conjunto. O que é exatamente a inclusão a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, um exemplozinho aqui bem simples, certo? Então, por exemplo, para dizer se X é elemento de A, a gente diz assim, dizemos que X pertence a A, certo? Maneira bem prática, maneira bem direta. Caso contrário, X não pertence a A, certo? Maneira bem clara, maneira bem direta e objetiva, né? Para dizer se um elemento pertence ou não a um conjunto, bota o Ezinho. Se não pertence, o Ezinho cortado, certo? Aprendemos a conhecer, na realidade conhecemos os três objetos principais de estudo da teoria dos conjuntos. A gente agora vai partir como representar um conjunto. Representações. Olha, eu fui soletrando e ainda errei. Ah, meu Deus do céu. Representações, vou deixar aqui, vocês entendem, né? Representações. Show de bola. Então, como é que a gente representa um conjunto? Várias maneiras. Então, aqui a gente vai representar um conjunto com três, certo? Uma ideia mais geral, tá? Representações. A gente pode representar um conjunto através de descrição dos elementos. Descrição dos elementos. Opa! Descrição dos elementos, ou seja, você representa o conjunto por uma letra maiúscula, sinal de igualdade, chaves, sempre chaves. Nunca outro sinal de associação, parênteses ou colchetes. É chaves. Lá na frente, nas próximas gravações, a gente vai deixar claro o porquê de ser especificamente chaves. Tá? Então, descrição dos elementos. Sei lá, inventar aqui A, E, I, O e U. Quando você quer separar os elementos uns dos outros num conjunto, você separa por vírgula, certo? Quando não é separado por vírgula, você diz que essas duas letras fazem um único elemento, tá? Então, você pode ou descrever os elementos dessa forma, entre chaves separados por vírgulas e indicando por uma letra maiúscula do alfabeto do conjunto. Você pode representar um conjunto através de um diagrama, que talvez seja a maneira mais... Vou subir um pouquinho aqui mais. Talvez seja a maneira mais conhecida de se descrever um conjunto, né? Você escreve a letra A, faz uma região dessa assim, meio que circular, e aí você coloca dentro dessa região circular os elementos correspondentes desse conjunto. No conjunto que eu estou tomando como base, seriam os elementos A, E, I, O e U, certo? E aí você descreve dessa forma. Uma outra forma de você representar um conjunto, que nem sempre você pode utilizar, mas que a gente pode usar, né? nem sempre a gente usa, mas é bom que a gente conheça que pode ser usado, é uma terceira maneira, que seria uma característica comum a esses elementos. Para esse caso específico, eu vou dizer o seguinte, uma característica comum desses elementos que eu acabei de descrever. Os elementos do conjunto A são os elementos X, tais, onde essa barra você entende que é tal que, né? Tal que. São elementos X tais que esse X é vogal do alfabeto. Show de bola. Beleza. Então, sabemos o que é um conjunto, quais são seus elementos básicos, descrevemos como nós podemos representar esses conjuntos. Agora a gente vai tentar falar um pouco sobre
os tipos mais comuns de conjuntos, certo? Lembrando que esses tipos de conjuntos são vários, certo? São muitos, mas grosso modo a gente vai falar sobre os mais recorrentes nessa fase das aulas que nós estamos tendo, né? de ensino médio e etc. Alguns são bem diretos, são bem empíricos, né? Mas a gente vai destacar eles aqui. Nós temos o conjunto unitário, conjunto vazio, finito e o conjunto infinito. Certo? Unitário, vazio, finito e infinito. Tem outros tipos de conjunto também que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles. Um conjunto unitário, já diz o próprio nome, é um conjunto que tem apenas um elemento, né? Então, vou descrever aqui um exemplo qualquer. Conjunto unitário, sei lá, o conjunto B com 5. Ou, né, a gente pode dizer que seja o B assim, um diagrama e o 5K, né? Representações de tipos de conjunto. Conjunto vazio, o próprio nome já sugere. Você deve descrever um conjunto que não tem nenhum elemento. Conjunto que não tem elemento algum é chamado de conjunto vazio, né? Conjunto C aqui você representa dessa forma, ou conjunto C, diagramazinho com um corte assim dessa forma. Detalhe de ser notado aqui é que o diagrama cortado ele não pode estar dentro da chave. Tudo bem? Isso não pode acontecer porque aí você vai estar dizendo que o conjunto C vai ter um elemento, que é essa bolinha com corte. Tudo bem? Ou um ou o outro, tá? Nunca os dois juntos. Beleza? Conjunto finito, como o próprio nome sugere, é um conjunto que tem fim, né? Conjunto, sei lá, conjunto X, 1, 2, 3, 4. Aqui. E o conjunto infinito seria um conjunto que, como o próprio nome sugere, não tem fim, né? 1, 2, 3, 4 reticências, né? Onde o que caracteriza o conjunto infinito dos demais é a presença das reticências, que elas podem acontecer tanto no fim quanto no começo, dependendo do contexto que a gente esteja tratando, beleza? Sabemos o que é um conjunto, sabemos como representá-lo, sabemos alguns tipos, então a gente vai agora falar sobre os próximos. O próximo vídeo que a gente vai fazer agora vai falar sobre algumas características específicas dos conjuntos, beleza? Então segue o baile aí.